muito abalado com isso tudo, a minha família está sofrendo muito com isso tudo. Tá difícil para nós, está sendo muito difícil para nós ver que a gente está sendo, que eu estou sendo massacrado nas redes sociais. Olá pessoal, Newton Oshiro aqui com vocês novamente. O vídeo hoje é sobre o padre Fábio de Mello, o padre lacrador. Ele sempre está se envolvendo em alguma polêmica e dessa vez não foi diferente, agora dentro de uma cafeteria. Ele provocou, alegadamente, a demissão do gerente dessa dita cafeteria em Joinville, Santa Catarina. Ele estava de passagem por lá, reclamou do atendimento desse local nas redes sociais e agora está sendo cancelado. Há imagens de câmera de segurança, você vai conseguir acompanhar tudo isso aqui comigo hoje. Vamos analisar os depoimentos por completo. O primeiro vídeo que ele fez, também vamos analisar a resposta do gerente que foi demitido e também a réplica, ou melhor, a tréplica do padre nas redes sociais. Tudo isso no vídeo de hoje. Fique comigo então. Começamos a nossa análise com o vídeo que causou todo esse tumulto, que é o que ele postou nas redes sociais, inclusive marcando o nome da loja. Vamos lá. O que acabou de acontecer não é uma denúncia, mas é um alerta para que as pessoas que trabalham com comércio saibam que elas não estão acima do bem e do mal, que existe uma lei do direito do consumidor que prevalece em todo o território nacional. Não é a sua loja porque você decidiu que ela vai ficar fora do que rege o direito do consumidor. Estamos aqui em Joinville, muito bem recebidos por todos, uma cidade linda, povo querido, acolhedor. E a gente entrou numa loja da Havana, aqui de um shopping, em Joinville. E lá estava uma fileira de doce de leite, sem açúcar, com preço. Tudo bem, peguei 2 potes, fui para o caixa pagar e aí vi que o valor que estava sendo cobrado era muito maior do que a soma de 2 potes com o preço que estava na estante. Aí, muito educadamente, eu disse à moça do caixa, olha, a soma está errada porque o doce de leite custa isso, 2 potes, então o valor seria este. Aí ela ficou assim, foi lá, viu, eu falei, não, lá está errado. E nisso o gerente já se adiantou em ser extremamente deselegante, em dizer, o preço está errado e é isso, se quiser levar o preço certo é este. Eu só falei assim para a moça, olha, eu não vou criar caso porque não estou nem aqui para isso. Mas é apenas para lembrar que quando um preço está especificado, o estabelecimento comercial tem que honrar aquele preço que está anunciado, mesmo que ele esteja errado. Não é o gerente do estabelecimento que decide se vai ser cobrado ou não. É a lei. Se eu quisesse criar caso, e volto a dizer, claro que eu não faria isso, eu teria chamado ali alguém que representasse os meus direitos e a loja teria que me vender pelo preço que estava lá. Mas sabe o que mais me assusta? É a prepotência. A menina do caixa não, foi extremamente educada, ficou sem saber. O gerente dela é que veio com aquele tom de eu sou dono de tudo aqui e vocês aqui estão errados. Sabe quando é muito desagradável para o consumidor? Quando parece que nós estamos errados. Não estamos errados, nós estamos comprando uma coisa que foi anunciada por aquele preço. E se você é gerente e está numa situação embaraçosa, há uma forma de dizer isso com elegância. Poderia ter dito, olha, perdoe-nos, o preço que está anunciado. O preço que está anunciado lá está errado, foi um erro nosso. Aí, a depender de como ele quisesse conduzir a situação, ele poderia falar, mesmo que meu sistema não permita vender neste preço, eu vou fazer aqui uma observação, você vai levar pelo preço que está anunciado. Não. Simplesmente uma postura arrogante. É por isso que muitas vezes as pessoas se sentem desrespeitadas e levam a coisa mais a fundo, né? Que é uma causa tão ganha, tão garantida, a gente vê isso toda hora. Então, quem trabalha no comércio precisa ter, primeiro, delicadeza, educação e bom senso. O mundo anda muito escasso de bom senso. Havana, seria bom você dar uma olhadinha em como os clientes de vocês algumas vezes são tratados por aí. E volto a dizer,
Ninguém da minha equipe que estava comigo se alterou, acatamos imediatamente. Eu estou apenas compartilhando, porque eu acho que a gente corrige o mundo é assim. Quando cada um de nós ocupa bem a função que exerce. Se você tem a função de gerente de uma loja, a primeira coisa que as pessoas esperam de você é gentileza, educação e maleabilidade para saber lidar com as situações que nem sempre acontecerão como você espera. Um bom profissional é aquele que tem inteligência emocional para lidar com os problemas que surgem no dia a dia do seu trabalho. Muito bem, pessoal. Sobre o primeiro vídeo aqui, o que eu posso dizer para vocês são algumas coisas que eu já falei em outros vídeos. Primeira delas, o Padre Fábio de Mello é um exímio comunicador, então ele tem muita facilidade em construir narrativas. Isso é notório. Ele conta uma história bastante envolvente, ele usa todos os canais visuais, auditivos, sinestésicos. Na questão de retórica, ele é muito bom. O que me chamou a atenção aqui é o alto toque. Ele toca várias vezes aqui no próprio rosto. Deixa eu pegar aqui alguma parte aqui. Por exemplo, aqui ele está tocando na barba, né? E ele toca várias vezes na barba. Isso pode ser um sinal de uma tentativa de esconder emoções. Quando você começa a fazer muito alto toque, tocar-se, você está procurando esconder alguma coisa, mudar um sentimento que pode ser ansiedade ou não. Mas, enfim, alguma troca de sensações, alguma camuflagem ele está querendo utilizar aqui. Segundo ponto é que, por várias vezes, ele faz o sinal de desprezo, tá? Então, na narrativa dele, o desprezo é característico quando um dos lados, unilateralmente, você faz assim, né? Então, teve uma hora que ele falou: bom, mas a gente tentou argumentar, né? Alguma coisa nesse sentido, quando você traz unilateralmente só um lado, tá, pessoal? Significa geralmente desprezo. Então, realmente, ele ficou incomodado com a situação. Agora, me parece aqui que ele está tentando manter uma calma, assim, até pela imagem pública dele, me pareceu um tanto quanto forçada ou um pouco fora de personagem do que ele costuma ser em apresentações públicas. Eu sei que é a rede social dele, mas, de toda forma, esses pontos podem ser notados aqui nessa parte da entrevista. Vamos para o próximo vídeo. O vídeo que eu vou passar para vocês agora é do gerente, o gerente que foi demitido após as acusações do padre Fábio de Mello. E depois tem a tréplica do padre Fábio de Mello. Então vamos acompanhar aqui. Olá a todos, meu nome é José Guiar da Rosa. Até poucos dias atrás eu era apenas um trabalhador comum, gerente de uma cafeteria aqui de Joinville. Hoje, por conta de um vídeo que repercutiu muito nas redes sociais, a minha vida está de cabeça para baixo. No sábado passado, dia 10, na véspera do Dia das Mães, entrou na loja um cliente acompanhado de outras pessoas. Uma dessas pessoas questionou o valor do produto, então eu, como gerente, fui chamado pela atendente do caixa para poder verificar o preço do produto na prateleira. A plaquinha do preço estava caída, eu coloquei a plaquinha no lugar, orientei a minha equipe ali e voltei a trabalhar normal. Não falei com esse cliente, não olhei para ele e não destratei ele em momento algum. Algumas horas depois, os donos da loja que eu trabalhava, eles me mandaram uma mensagem perguntando se eu sabia o que tinha acontecido. Vamos lá, pessoal. Até o momento aqui ele está bem tranquilo, mas nota-se que ele tem bem mais dificuldade de construir uma narrativa em comparação com o Fábio de Mello. O que me chama a atenção aqui é que ele preparou provavelmente alguns tópicos ali, então ele está lendo em alguns momentos alguns tópicos que ele colocou ali para construir essa narrativa. Esse é um ponto importante. Segundo ponto aqui é que nas expressões dele, claramente, se você olhar aqui no canto dos lábios, esse canto está para baixo. Esse canto para baixo, juntamente com essa junção das sobrancelhas aqui, é um claro sinal de tristeza. Então, ele realmente está bem congruente com o sentimento de tristeza. Ele está narrando fatos tristes para ele e ele também está mostrando com o corpo a tristeza. Nesses casos, é interessante você analisar não só o que a pessoa fala, mas como o corpo mostra o que ela fala, porque isso acontece.
Ele está visivelmente incomodado. Agora há pouco ele colocou a mão no pescoço. Isso é também uma tentativa de segurar a emoção. Uma mensagem. Aqui, ó, né? Percebeu? Ele acabou de tocar aqui. Então, esse toque aqui é um sinal de nervosismo, né? Ele ficou nervoso ao lembrar da questão dos donos, dele ter sido demitido. Então, ele está tentando ali disfarçar esse nervosismo com esse toque aqui. Vamos seguir. Perguntando se eu sabia o que tinha acontecido. Falei que não sabia, porque estava muito movimento lá na loja. Falei, não, o que aconteceu? Aí eles falaram que mandaram um link de um vídeo. Aí eles falaram para mim, quando tiver tempo, olha esse link. Então eu cliquei no link para ver, né, o que era. Daí então que eu fui descobrir que se tratava de uma figura pública, o padre Fábio de Mello, como... Aqui um claro sinal de desprezo, tá, pessoal? Então, só para vocês verem aqui novamente, quando ele fala Padre Fábio de Mello, ele levanta as sobrancelhas em surpresa. Vou mostrar aqui para vocês, olha só que interessante, vou passar de novo e você vai ver claramente um sinal de desprezo aqui, muda a expressão, ele levanta as sobrancelhas e essa parte aqui, ó, essa parte do rosto, ela se retrai, indicando um desprezo quando ele fala do Padre Fábio de Mello. Fui descobrir que se tratava de uma figura pública, o padre Fábio de Mello, como... Eu diria que até nojo, tá, pessoal? Então, assim, ele sentiu aqui, na verdade, não foi só desprezo. Desprezo a gente reconhece unilateralmente. E quando há esse movimento sincronizado, é como se você tivesse com nojo de alguma coisa, sabe? Então, essa retração aqui, ó, tá muito claro aqui na imagem para vocês. Essa retração aqui, ó, perto das narinas, dá para você reparar. Isso aqui é um claro sinal de nojo. Vocês todos já têm visto por aí nas redes sociais. Então, no vídeo ele fala que falou comigo. No vídeo ele diz que eu fui grosso com ele, que eu tenho sido desrespeitoso com ele, que a minha conduta não foi profissional e tudo que vocês já viram. Porque o vídeo dele repercutiu bastante, passou no país inteiro, até fora do país está passando esse vídeo. Mesmo sem ele citar o meu nome, né, todo mundo passou a saber que era eu, a pessoa que ele estava falando. Pois ele citou o gerente da loja de Joinville, que tinha acabado de inaugurar. A loja tinha acabado de inaugurar, a loja inaugurou no dia 9 de abril. E aconteceu isso no sábado, dia 10. É recente, a loja é bem nova. Todo mundo conhece essa loja aqui na cidade. Então, em decorrência disso, né, desse vídeo, aí começou os olhares, né? Essa respiração profunda também é um sinal claro de agitação, né? Um sinal de frustração. Então ele... Então, quer dizer, realmente é algo bem pesado para ele estar falando. Eu imagino que ele esteja numa situação psicologicamente aqui bem instável na hora de gravar esse vídeo aqui. Começou os olhares críticos para cima de mim, começou os comentários maldosos, né? Aí começou o julgamento, todo mundo começou a me julgar e tudo mais. Então, por conta disso, da repercussão toda que teve esse vídeo, a empresa, né, a empresa que eu trabalhava, eles decidiram... acharam melhor entre si me mandar embora. Não quiseram sequer ouvir a minha versão. Isso aconteceu no sábado, no domingo foi minha folga. Eu mandei mensagem para a empresa para perguntar se estava acontecendo alguma coisa, como que ia ficar, porque eu sabia que eu não tinha feito aquilo. Eu não desrespeitei ele. A loja é nova, como eu falei para vocês. Eu fui contratado recentemente. Eu não tinha nem um mês de contrato com a loja. Eu estava muito feliz com esse emprego, que eu tinha conseguido um emprego bom, porque eu venho de uma família simples, uma família humilde, e aqui em Joinville, não só aqui em Joinville, mas como no país todo. Essa aqui é uma parte importante da narrativa aqui, porque ele fala assim que ele desmente o que o padre está falando. Ele fala que em momento nenhum desrespeitou o padre, assim como ele alegou, né? É uma parte importante. Depois, quando você ver as câmeras de segurança, você vai entender melhor do que eu estou falando. Todo, né? As coisas são bem complicadas, então assim, era um trabalho que eu gostava muito e eu estava começando a minha vida, eu estava muito feliz. Então as pessoas que me conhecem, né, os clientes que iam lá na loja, que eu recebia todo mundo bem,
né? Sempre vai ter, todo lugar tem uma pessoa ou outra que nunca vai estar feliz. Isso toda pessoa, todo lugar é assim. A gente nunca vai conseguir agradar 100% para todo mundo. Mas eu como pessoa, eu como Jair, gerente dessa loja, eu tratava todo mundo igual, com respeito, com dignidade, com carinho. Todas as pessoas que chegavam lá, eu ia receber lá na porta, eu apresentava a loja toda para eles, mesmo que a pessoa não fosse comprar nada. Mas eu chamava a pessoa, eu mostrava a loja, falava para a pessoa tirar uma foto, para a pessoa, se a pessoa gostou, se ela achou bonita. Dava o doce de leite, que é muito famoso o nosso doce de leite, eu dava para a pessoa provar, se a pessoa gostou. Eu fazia tudo, eu como gerente, né, que era a minha responsabilidade. Sempre tratei bem todo mundo, a minha equipe toda está de prova. Eu vou parar nesse momento só rapidamente para você entender a diferença de postura de um para outro. O Padre Fábio de Mello, ele tá com o tórax ele mais erguido. Isso significa uma autoconfiança, significa que ele tá confiante, enfim, tem muitos seguidores, é uma celebridade e tudo mais, não tem motivos para não estar com o tórax ereto. No caso dele, aqui do Jair, ele tá com o tórax encolhido. O tórax e o abdômen estão para dentro, isso indicando então uma retração emocional. Ele está totalmente fechado, ele está realmente muito a cabeça baixa. Percebe que quando o padre Fábio de Mello vai gravar o vídeo, mesmo que ele não esteja olhando diretamente para a câmera, ele volta e meia, né, tá com o queixo para cima. Ele não. Aqui, é claro que ele está olhando para a câmera, mas é o posicionamento da cabeça, está olhando para baixo. Então, essa diferença de postura, de linguagem corporal, queria que você notasse entre os dois também. Prova que eu sempre fui uma pessoa carinhosa, sempre estava ali ajudando eles para tudo. Então, eu venho aqui hoje, não vim aqui atacar ninguém, não vim responder com ódio tudo que foi falado, tudo que as pessoas estão falando sobre mim, mas eu venho aqui contar a verdade para vocês, né? A única coisa que eu peço para vocês é justiça. Eu quero ser respeitado, eu quero respeito, é a única coisa que eu quero. Eu só quero o direito de seguir minha vida em paz, sem carregar um erro que eu não cometi. E eu peço a vocês que assistam o vídeo das câmeras de segurança que vazou. Tem um vídeo circulando na internet aí, e nesse vídeo vocês vão ver que em momento algum eu conversei com o padre. Inclusive ele fez um outro vídeo reportando, né, dizendo que ele sente muito pela minha demissão e que a empresa deveria repensar, não me mandar embora, que ele sente muito. Mas, enfim, a verdade é essa que eu contei para vocês. Em momento algum eu falei com ele, em momento algum eu conversei com o padre Fábio de Mello, em momento algum eu fui desrespeitoso com ele. Eu apenas estava fazendo o meu trabalho, como eu faço todos os dias, com respeito, com dignidade, e eu não maltratei ele, em momento algum. Em consideração, né, eu vim aqui me abrir com vocês, vim aqui gravar esse vídeo aqui para poder falar para vocês a minha versão dos fatos. Eu quero poder andar na minha cidade com dignidade. É isso que eu quero poder andar na minha cidade com dignidade, porque eu não tenho coragem de sair na rua, porque a vergonha foi tão grande, sabe? A vergonha que me colocaram foi tão grande que eu não tenho coragem de sair na rua. Porque quando eu saio na rua, as pessoas olham para mim e falam assim: olha, ele ali, ó, o gerente da cafeteria, né? Aí eles falam para mim assim: volta para tua terra, vem aqui só para trazer a vergonha para a cidade. Tá feliz? Tá feliz agora? Você é a vergonha da cidade. Colocou Joinville, né, como vergonha nacional. Então isso me afeta muito, né? Eu como pessoa estou muito abalado com isso tudo. A minha família está sofrendo muito com isso tudo. Tá difícil para nós, está sendo muito difícil para nós ver que a gente está sendo, que eu estou sendo massacrado nas redes sociais, na internet toda, sem ter o direito de me defender. Como todos sabem, a empresa me mandou embora. Eu fiquei sabendo da minha demissão, nem foi pela empresa, a empresa nem sequer me deu oficialmente
a minha demissão. Eu fiquei sabendo da minha demissão através de um vídeo de um outro padre que supostamente nesse vídeo ele fala que ele é amigo dos donos da empresa, e aí ele fala que eu tinha sido demitido. Então eu fiquei sabendo através desse vídeo e no outro dia, na segunda-feira, através da internet, né? Eu entrei na internet e vi que o gerente tinha sido demitido. Aí só então que um dos sócios da loja chegou até mim e me desligou e falou que eles estavam fazendo aquilo não porque eu tinha cometido alguma coisa de errada, mas para poder limpar o nome da loja, né? Então é isso. Eu peço assim do fundo do meu coração que essa situação toda, ela sirva de aprendizado para todos nós. Que nós pensamos. Então, mais uma vez, só para frisar, né? Provavelmente ele escreveu, provavelmente isso é uma carta e ele transformou isso em vídeo. Ele deve ter escrito a punho próprio e agora ele está replicando aqui. Fica muito claro quando ele lê ali, quando ele tenta se guiar pelo escrito dele. Que nós todos nós, pense duas vezes antes de andar julgando uma pessoa, sabe? Porque assim, postar uma coisa e viralizar algo que pode destruir a vida de uma pessoa não é bom. Então, eu sou Jair José Aguiar da Rosa, sou um trabalhador, sou honesto, sou humilde, e a única coisa que eu peço para vocês é que vocês olhem um vídeo, que vocês assistam o vídeo que está circulando nas redes sociais, e eu peço respeito. Apenas isso que eu quero. Respeito e a minha dignidade de volta. Porque eu quero poder andar na minha cidade de cabeça erguida. Eu quero poder arrumar um trabalho novamente. Porque essa situação ela me expôs tanto que hoje eu estou com medo de não conseguir mais entrar no mercado de trabalho. Porque quem der um Google no meu nome já está em todos os lugares. A única coisa que eu peço é respeito e que a verdade apareça. Obrigado a todos. Pessoal, eu senti bastante sinceridade aqui no discurso do Jair, apesar dele estar lendo não, ele está se guiando por alguma coisa que ele escreveu, provavelmente, mas eu senti bastante sinceridade. Ele não demonstra em momento algum nenhum sinal de autoconfiança, por exemplo. Me parece que ele está bem abalado realmente com o fato. O fato dele estar com o corpo todo fechado, o fato dele ter sido julgado e estar sendo massacrado pelas pessoas da própria cidade. Afinal de contas, o Padre Fábio de Mello, querendo ou não, tem 26 milhões de seguidores pelo Brasil, né? Então isso é uma coisa absurda. Qualquer coisa que ele poste vai virar uma loucura. E quando ele fala de medo, ele realmente apresenta ali microexpressões de medo. O medo, basicamente, você pode reparar aqui no frame que eu deixei para vocês, é a lateral da boca dele, olha só, a lateral da boca dele, ó, não tá caída. Caído é quando é triste, e quando você tá com medo, né, você fala, né, então essa horizontalidade aqui, essa repuxada aqui dos lábios, aqui, lateralmente, né, e simultaneamente, é um claro sinal de medo, e uma abertura ocular aqui, um pouco mais exagerado. Então, quando ele fala que está com medo de não conseguir ingressar no mercado de trabalho, ele me parece bem sincero. Agora tem a tréplica, a resposta do padre. Vamos lá ver. Agora, então, vamos analisar o vídeo da tréplica do padre Fábio de Mello. O que ele disse depois da resposta, aliás, depois da repercussão do caso. Vamos lá. Bom dia, minha gente. Primeiramente, quero lamentar que o rapaz que era o gerente da cafeteria onde nós tivemos o problema lá em Joinville foi demitido. Lamento mesmo. Acho que quem erra precisa ter uma segunda oportunidade. Mas também quero dizer... Vamos lá, já vou parar aqui no começo para mostrar para vocês uma coisa. Quando ele diz que lamenta, né, lamentação é uma tristeza. E
ele não tem microexpressões aqui de tristeza propriamente, tá? Não vou dizer que ele estava feliz, não é isso que eu estou dizendo, não. Mas quando ele fala que eu lamento, eu sei que é a força de expressão, eu sei que ele está fazendo aqui um pronunciamento e ele não, talvez não estivesse sentindo, mas fato é, não está congruente. A expressão facial não condiz com o que ele está dizendo aqui. Vamos novamente. Acho que quem erra precisa ter uma segunda oportunidade, mas também quero dizer, ele tem dito que eu menti sobre o que aconteceu, que eu não tenho nenhuma necessidade de mentir. E já que ele menciona as câmeras de segurança para dizer que não houve desrespeito, ele tem dito que eu nem vi o preço do doce de leite. Peguem as mesmas câmeras de segurança e vocês vão ver, vocês que estão aí na loja, que precisam averiguar bem a situação, que quem foi até a estante pegar o doce de leite fui eu. Eu vi o preço. Depois eu entreguei para o pessoal que estava comigo. Nós tínhamos terminado de fazer um treino na academia ao lado. Eu estava sem dinheiro, eles iam pagar. Foram eles que foram ao caixa. Foram ao caixa fazer o pagamento. Eu continuava vendo as coisas ali. Estava vendo uns bombons na frente. E aí, quando notaram que o preço era outro, que me chamaram no caixa. Aí eu falei com a mocinha. Falei, olha, está havendo uma diferença do preço cobrado para aquele que está anunciado. Ela foi lá, comunicou, e nisso o gerente começou a querer saber quem foi que pôs o preço errado. Ele começou uma pequena discussão ali com as funcionárias, quando eu acho que naquele momento não era hora de discutir quem pôs o preço errado. Era hora de vir falar com a gente. Não, ele realmente não falou. Ele não trocou nenhuma palavra comigo, nem eu com ele. Ele veio e falou alto, para todo mundo ouvir. O preço é este, quem quiser levar que leve, não posso mudar no meu sistema. Ponto. Foi só isso que aconteceu. O desrespeito a que me referi nos vídeos dos stories que eu fiz no dia foi a lei do direito do consumidor, que é clara. O preço anunciado precisa ser honrado, mesmo que não esteja no sistema. Segundo, o gerente não tinha que ficar discutindo com o funcionário quem pôs aquele preço errado ou não naquela hora. Ele tinha que ter vindo até nós, dirigido-nos a palavra ou pedido desculpa. Sabe, minha gente, eu ainda falei, não há nada que um sorriso no rosto não resolva. Perdoe-nos, o preço está errado. Eu teria levado pelo preço certo sem nenhum problema. Tanto é que eu ia levar. Eu só tinha avisado a menina, olha, vocês estão cometendo um erro, corrijam para que isso não ocorra novamente. O preço anunciado precisa ser honrado. E quando ele falou alto ali para todo mundo ouvir, o preço é esse, se quiser levar, leva, foi a única coisa que ele falou para que nós ouvíssemos. Ele nem falou para nós. Ele não nos olhou nos olhos, não nos procurou. A minha conversa foi com a menina do caixa e ela é minha testemunha. Ela sabe o que realmente aconteceu. E as meninas que estavam do outro lado da loja, para quem ele foi perguntar, já exaltado, que ele ficou visivelmente nervoso com o episódio, elas também sabem o que aconteceu. Então, não estou mentindo, não. Não tenho motivo para mentir. Só as mesmas câmeras que ele disse que estavam lá para comprovar que não houve desrespeito, são as mesmas que mostram que quem pegou os doces na estante foi eu. Foi ninguém da minha equipe, não. É isso, eu lamento muito que ele tenha sido demitido. Não conheço o histórico dele na empresa, não sei a maneira como ele liderava a loja. Eu só dei o testemunho que nenhum estabelecimento comercial está acima da lei do direito do consumidor. Nenhum gerente tem o direito de decidir qualquer coisa que contrarie a lei do direito do consumidor. Tomara que o episódio sirva para que muitas pessoas que são prejudicadas Brasil afora nos ensine que existe uma lei e essa lei não pode ser desrespeitada. Ela precisa ser honrada. Não tem nenhum advogado especialista em direito do consumidor que contraria o que eu estou dizendo aqui agora. Sobre esse segundo vídeo do Padre Fábio de Mello, o que eu tenho a dizer é o seguinte, perceba que ele está contendo-se menos. Por que eu digo isso?
olhar mais fixo para a câmera, ele está olhando mais diretamente. Repare que no primeiro vídeo ele olha para frente, olha para o lado, ele olha para cima, olha para baixo, numa clara tentativa de segurar as emoções ali para não sair soltando os cachorros. Dessa vez ele está menos contido, portanto ele está olhando mais diretamente, que pode indicar um sinal de raiva. E ele não se toca na barba, né? Então esse toque aqui é um toque mais de personagem, né? De querer transparecer uma calma, alguma coisa nesse sentido, mas não é algo ali de contenção de emoções. Então ele está muito mais natural nesse segundo vídeo aqui. Agora, vamos analisar as câmeras de segurança para a gente entender melhor um pouco do que aconteceu lá. Então tá aí na tela para vocês, pessoal. Vou passar esse trecho, é muito curto, mas saiba que não dá para ver muita coisa nas câmeras de segurança, mas o Padre Fábio de Mello, ele tá aqui nesse canto esquerdo, tá? Ele vai aparecer aqui para vocês aqui no canto esquerdo, do lado desse rapaz de regata aqui, ó. Então, nesse momento ele nem aparece aí na filmagem. Esse que tá vindo agora é o gerente. Então perceba que ele tá bem longe do Padre Fábio nesse momento aqui, tá? Então, aí o que acontece? Ele foi avisado, então, do problema com o preço, e aí ele vai até lá na prateleira, confere o preço, e vem e fala com a funcionária aqui. Nisso, o Padre Fábio de Mello é esse que está aqui com a camiseta cinza, tá? Que está andando ali. Perceba que o gerente continua falando com as funcionárias, ele não fala com o padre, tá? Dá instruções para as funcionárias ali e volta, confere a etiqueta que tá. Me parece que a etiqueta estava caída, a etiqueta com o preço certo. O gerente então vai lá, dá mais instruções para a funcionária, não fala com o Padre Fábio e vai-se embora. Então, pelas câmeras de segurança, fica comprovado que realmente ele não trocou uma palavra, ele não conversou com o Padre Fábio de Mello. Não sei na hora que ele passou ali se ele disse alguma coisa, enfim. Mas o que dá para a gente analisar dessa situação, e eu gostaria que você deixasse aí para mim nos comentários a sua posição, eu acredito que os dois estão falando a verdade. Tá? Eu vou explicar para você, antes que você jogue pedras em mim. Como assim? Os dois estão congruentes ali com os seus discursos. Eu acho que o padre Fábio de Mello se sentiu lesado de fato e não gostou do tratamento que ele teve lá nessa cafeteria. Ponto. Ele não gostou. O gerente está profundamente abalado, e é fato, ele está abalado, ele teve ali o emprego comprometido, ele tem que pagar contas, ele está com medo de não arrumar emprego, apesar que eu acho difícil que isso vá acontecer, porque pela repercussão do caso, é capaz dele abrir a própria cafeteria, se ele quiser. Agora, tem um detalhe, na minha visão, errou o padre Fábio de Mello ao levar isso para a internet de uma forma tão explícita, marcando a loja, dizendo que o gerente foi arrogante, que etc e tal. Por que eu digo que errou? Porque, mais uma vez, o padre Fábio de Mello é um influenciador digital. Vamos esquecer a profissão dele de padre, e vamos entender que ele é um influenciador digital. Significa que milhões de pessoas acreditam no que ele fala. Então ele tem responsabilidade sobre aquilo que ele posta. E essa corrida dos likes, assim, se você é um influenciador, obviamente que você tem que dividir coisas interessantes todos os dias, porque senão os likes não vêm, as pessoas deixam de seguir, deixam de acompanhar. Isso tudo a gente sabe que acontece. Então não adianta ser hipócrita e falar assim, isso não acontece porque ele é padre. Uma ova, ele é um influenciador digital. Eu não estou questionando a fé dele, isso é uma outra história, cada um tem o seu ponto de vista. O que eu estou questionando aqui é a atitude dele ter levado isso de forma tão explícita para a internet. Com certeza ele não pensou nas consequências, ele não pensou na possibilidade de o gerente ser demitido, ou se pensou, aí a gente pode entrar na questão da má-fé. Será que houve má-fé? Ele queria mesmo que o gerente fosse demitido? Ele queria que alguém pagasse por ele não ter sido atendido da forma que ele queria ser atendido? Essa é uma outra coisa que a gente precisa analisar, e não dá para saber por imagem nem por depoimento, né? Só dentro da cabeça dele mesmo para saber. Mas, na minha opinião, errou o padre Fábio ao levar isso explicitamente para a internet. Quanto ao funcionário,
Imagina você naquela situação. O cliente reclama que o preço está fora, e aí você vê que aconteceu um erro. Eu não estou entrando nem no mérito se ele é um gerente treinado ou não, mas acontece que falta muito treinamento. Óbvio que não era hora de procurar culpado. Quem foi que colocou o preço errado? Óbvio que não era hora. Mas no calor do momento, você não chamaria a sua equipe e diria, olha, pessoal, seguinte, tá? O preço estava lá, vocês deixaram cair, vende pelo preço normal. Não dá para arrumar agora aqui. E isso ele falou para as funcionárias, ele não falou diretamente para o padre Fábio de Mello. E este que se sentiu ofendido. Então, na minha visão, foi ali uma falha de comunicação geral que causou esse tumulto todo, potencializado pela influência que tem o padre Fábio de Mello. Então, eu acho que faltou um pouco de responsabilidade ao padre na hora de fazer um pronunciamento como esse. Ao gerente faltou treinamento para poder lidar com a situação, porque de fato o padre Fábio de Mello está embasado na lei, tá o preço lá, precisa vender por aquele preço, não tem outra. É isso que acontece, essa é a lei, é verdade. Agora, levar isso explicitamente a ponto de arruinar, por exemplo, o trabalho da pessoa, que no final das contas eu acho que vai fazer bem para o funcionário, pela repercussão do caso, mas de toda forma, essa é a minha visão dos fatos. E eu espero que você possa deixar nos comentários a sua visão também. Não vai embora desse vídeo sem ver este daqui antes, porque eu faço uma análise bem completa, bem parecida com esse caso aqui, e você vai entender muito sobre linguagem corporal e microexpressões faciais. Meu nome é Newton, te vejo no próximo vídeo. Tchau!